Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Aqui é o meu canal Opinião Simone Amorim, onde todas as semanas falamos sobre licitações e hoje, num podcast, especialmente direcionando a uma aula onde falo sobre o orçamento estimável na nova lei de licitações, especialmente porque o preço estar em conformidade com o praticado no mercado veio como objetivo do novo regime e também uma observância geral a partir dos novos parâmetros da precificação e das publicações no Portal Nacional das Contratações Públicas. Então fique comigo nesta aula, se inscreva no meu canal se ainda não estiver inscrito, convide os seus colegas para falarem sobre a nova lei e estarem aqui no meu canal conhecendo o meu trabalho. Então vamos lá, olha só. A nossa nova lei de licitações, ela nos diz o seguinte: o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado. Então é o primeiro ponto. Olha só, compatível com os valores praticados no mercado. E aí não se esqueçam que os cotadores, né, não se esqueçam que nós teremos, por óbvio, inclusive os órgãos de controle externo verificando isso aqui a partir da operacionalização do Portal Nacional dentro do próprio Portal Nacional. Então, vejam como o Portal Nacional e aguardar, inclusive, que ele se consolide na prática, após devidamente implantado, vai trazer uma referência. Referência para quem cota, referência para quem depois compara esse preço com o preço praticado no mercado. Considerados os preços constantes de bancos de dados públicos, eu falei muito sobre isso aqui no nosso curso, bancos de dados públicos, como é que a gente valida os dados, inclusive, do banco de dados privado, que auxilia demais também a cotação, e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local da execução do objeto. Então, esse artigo é fantástico. Ele traz tudo, olha só, as quantidades a serem contratadas, para que eu tenha economia de escala, que é o que a lei prima, eu tenho que ter a centralização de compras, eu tenho que estar consolidando aquilo que eu vou comprar para todo mundo, que é idêntico, que é igual, numa aquisição só, primando, inclusive, pelo registro de preços, que é o que traz a nossa nova lei. Observadas o potencial, olha só, a potencial economia de escala, e olha que legal, e as peculiaridades do local da execução do objeto. Isso aqui é um item a ser justificado, porque eu encontrei, então, para aquele objeto que eu estou fazendo a cotação, uma referência de uma outra região. Então, eu vou me pautar nessa referência, mas eu tenho que observar essas peculiaridades. De repente, eu estou distinguindo, porque aquela referência não é a minha base ideal, para que eu tenha uma noção, mas eu não tenho um parâmetro final. Então, tudo isso precisa ser devidamente justificado, motivado na sua pesquisa de preços. Olha só, o parágrafo 1º nos traz o seguinte: no processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamentado, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros. Olha só, adotados de forma combinada ou não. E agora eu volto aqui com vocês e eu digo o seguinte: tribunais de contas dos estados que já solidificaram o entendimento de que você precisa daquela cesta válida, com fontes diferentes, advinda, aliás, de decisão do próprio TCU, de entendimento da União. Então, não pense você que migrar para a nova lei de licitações lhe dá de cara um salvo-conduto para estar adotando de forma não combinada, ou seja, retrocedendo a uma única fonte. 3 fornecedores, por exemplo, que até pouco e ainda continua sendo a grande prática de muitos municípios brasileiros. Então, atenção para este detalhe. Você precisa entender como é que essa regra vai ficar aí definida de acordo com o tribunal da sua jurisdição. E ainda teremos muitos debates, acredito, acerca desse tema. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços
ou no banco de preços da saúde. Então, aqui também é uma outra grande inovação da nossa lei, porque ela traz aqui um critério diferenciado, né, para a pesquisa de preços da saúde. Então, nós temos aqui, olha, Banco de Preços da Saúde, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas, então vem aí. Hoje nós temos o BPS que não está integrado ainda, porque não existe o portal, mas aqui a referência, olha só, tem gente que não percebeu isso ainda. Olha só, composição de custos unitários menores ou iguais à mediana. Então, me parece que a gente já traz aqui pré-definido na letra da lei para objetos relacionados à saúde a metodologia, ok? Então, atenção também para este importante ponto que nos traz na precificação a nova lei de licitações. E aí nós temos, olha lá, na sequência, contratações similares feitas pela administração pública, contratações similares continua, me parece, né, sendo a grande bola da vez, né, a grande cereja do bolo, em execução ou concluídas, né? E aí nos traz o período de um ano anterior à data da pesquisa de preços. Esse um ano anterior à data da pesquisa de preços tem que tomar muito cuidado e atenção, porque existem produtos que têm uma variação, sofrem uma variação significativa no mercado, tem um impacto por alguma coisa pontual, de repente, que nos traria essa situação aqui, olha, de a data de um ano anterior à pesquisa, nos traria essa situação, de repente, de ineficiência. Ou seja, será que com esse parâmetro, com estas pesquisas, dentro de um ano, ou seja, já transcorreu todo esse tempo que a norma diz, será que a gente consegue ainda preços compatíveis com o mercado? Então, essa é uma pergunta que o cotador tem que se fazer. Para determinados objetos, pode ser que sim, a variação desse período tenha sido pouco significativa. Na sequência, utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, isso nós temos, né? Não é nada de novidade, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal. Então, isso aqui, essa tabela de referência veio com essa novidade. Antes a gente adotava, né, revistas especializadas sem atenção para essa questão da aprovação pelo Poder Executivo Federal. Então, pesquisa em mídia especializada e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham data e hora do acesso. Não comprovar que hora que você foi pesquisar isso, que dia que você foi pesquisar, para saber que é um dado atual. Mais atenção para esse ponto, que nós também teremos que verificar como é que vai se resolver aí nas discussões doravante promovidas em torno desse tema, porque nós temos aqui tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal. Tá? Então, serve sim, mas aqui está dizendo devidamente aprovada. Então, aquele órgão é especializado naquele assunto, de repente, é o órgão que está autorizado a promover aí essa publicação da tabela de acordo com o objeto, né, que você está pesquisando, da tabela daquele objeto. Então, por exemplo, nós temos um exemplo aqui, a tabela da CEMED, né? Então, é uma tabela referenciada, é uma tabela que dentro do processo de precificação, e aí aqui na capacitação eu deixo para vocês um parecer específico sobre precificação de medicamentos, onde nos ensina como é que a gente pode utilizar, tá utilizando a tabela da CEMED, e nos dá ali as três principais fontes, né? O BPS, a tabela da CEMED, as três principais fontes praticadas dentro da precificação, qual é a ordem que a gente deve seguir, qual é a referência máxima que a gente deve tomar, o que está mais próximo da realidade, então muita atenção para isso. Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, e aqui eu vou destacar esse dispositivo que veio muito interessante, muitas pessoas não perceberam aí a discreta mudança, mas para mim foi a discreta mudança na letra da lei, mas na prática traz uma mudança substancial. Olha só, pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores,
mediante solicitação formal de cotação, e aí lembra da padronização, né? Como é que a gente vai estar mandando, o que deve conter esses e-mails institucionais, se for por e-mail, que chegam aos fornecedores, desde que seja apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência. Aqui eu acho um parâmetro fantástico. Quando a gente vai para fornecedor, realmente a gente está no mercado, vendo o preço que efetivamente está sendo praticado no mercado. Então, veio com 6 meses apenas de antecedência da formalização da sua pesquisa. Né? Aqui fala com 3 fornecedores, então, se eu utilizo como uma fonte a fonte fornecedor, e de repente eu tenho no mercado um reduzido número de fornecedores para aquele objeto, eu tenho outras 2 fontes, eu posso ter um fornecedor utilizado como fonte, mas aí eu tenho 3 fontes, e eu vou justificar isso na minha precificação, que eu não encontrei 3 fornecedores. Agora, se eu tiver um número significativo de fornecedores no mercado, por óbvio que eu devo consultar até com mais de 3 fornecedores, especialmente se eu for adotar essa fonte de forma isolada. Então, muita atenção para esse dispositivo, né? E aqui está dizendo bem claramente, ó, desde que apresentada a justificativa da escolha desses fornecedores. E aí é importante você ter ali um banco de dados de fornecedores que hoje não está fácil, né? A gente conseguir a cooperação dos fornecedores para estarem municiando o processo de precificação, enviando as cotações, mas é importante que você tenha uma justificativa para estar, naquele caso, adotando aquele fornecedor. E olha que esse é um parâmetro que se repete para o processo ali de dispensa e inexigibilidade, a formação de preços dentro desse processo, e aí vem os órgãos querendo fazer a licitação de acordo com os valores mínimos, sem se ater à forma nova de providenciar a precificação, ou seja, de se chegar ao orçamento estimável. Então, atenção aqui, olha, ainda traz na letra da lei o seguinte: 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Então, não é nem da data que você está formalizando a pesquisa. Você tem que ter uma pesquisa realmente recente para que ela seja um parâmetro que lhe direcione aqui, olha, para o preço praticado no mercado, ok?